E aí, moçada, maravilha! Vamos lá, depois de aí de uma pausa devido a férias escolares, não minha, né, das minhas crianças. Então, precisou dar uma pausa aí na série Caminhos, reorganizar um pouquinho a logística de rotina. E eis que vamos dizer que já abrimos hoje a segunda temporada, né? A temporada aqui para nós começa em setembro, né, de ano. Então a gente pode dizer que a gente está iniciando a temporada e hoje aqui com o Caminhos com a treinadora e a atleta, né? Então hoje nós temos aqui um caminho já diferente. Cíntia, seja muito bem-vinda. Muito Já é da obrigada. casa, já participa das lives aí, já foi Aham. tema de muitas lives. Pô, muita picuinha. Quem acompanha a Action já aí há um tempo, já na live, certamente ouviu falar muito da Cintia e ela já participou também. E Paty é aquela que botou a ordem aí nos trilhos, é isso, Paty? Não, mas eu tenho uma aluna muito disciplinada também. Fica muito Aí fácil, né? fica fácil, pra mim fica fácil. Como é bom, né? Na verdade, fica muito mais fácil de trabalhar Claro. assim, né? Nós vamos aí hoje falar sobre meia maratona, é isso, Cíntia? É isso aí. O que nós temos? Meia maratona de Bonito e depois Exatamente. meia maratona de Porto Alegre. Uhum. Duas baitas provas, dois eventos aí com a Action, com muita gente. Ah, Tu verdade. foi pela festa ou foi pela prova? Fala a verdade. Já vamos começar com as verdades. Então, olha, né, a gente vai assim pelo conjunto da obra, né? Na verdade, a gente pode falar um pouco sobre o que fez ela querer entrar na Action Boa, também, já né? começa aí Ah, então. não, Vai, é. Paty. Aí, né, começando por aí. Eu já corria, né, assim, sozinha, né? Tinha um amigo meu que me ajudava com as planilhas, né? E só que aí conheci a parte do colégio da minha filha, né? Que a parte foi prof da minha filha, e aí Hum, acompanhava ela no Instagram. E aí comecei a ver umas fotos muito legais, o clima muito legal, do pessoal correndo aqui, correndo lá, não sei o quê, e foto em bonito, né? Todo mundo se divertindo. Eu digo, bah, que legal. Eu até pensei, digo, bah, meu projeto de aposentadoria, eu pensei, vai ser correr pelo mundo, sabe? Fazer uma prova aqui, fazer uma prova lá. Eu digo, eu viajo, corro, conheço o lugar, eu acho que vai ser legal. Aí, mas eu comecei a acompanhar ali a Paty, eu digo, bah, daí eu falei para ela, bah, Paty, que legal, não sei o que, tarará. Daí ela falou, porque, hum. eu convidei para ir para Bonito em 2022. aham, Pô, e já aí ela me começou em grande perguntou, estilo já começou em isso, alto nível. não, e ela me perguntou, tá, mas eu nem sou do grupo, eu disse, não, mas vamos lá, tu corre, vamos correr, vamos, aham, vai lá, se junta, enfim, né, não foi nem com a pretensão de ser aluna. Hum. E ela, ai, tá, daí vou ver, aí passou-se. Aí, no final das contas, eu acho que já tinha me organizado para ir para o Rio antes de entrar na equipe, né? Para ir para a Acho que Maratona do Rio. É. Aí a gente tinha comprado passagem, não sei o quê, daí acabei entrando para a equipe. Daí tá, tô correndo ali de boa, não sei o quê. Você foi depois da volta à ilha, daí brilhou. Aquelas Aí brilhou. fotos. Aquelas fotos também, né? É a sacanagem, né? Tu foto da bota volta à aquelas ilha é fotos da volta à sacanagem, né? ilha. Tá, mas me diz uma coisa, ali tu corria, fazia tempo já que tu corria só Não, por... eu já corri algumas vezes na minha vida e parei. Aí Tá. agora eu tenho voltado a correr ali um pouco antes de começar a pandemia. Já tinha feito provas? Não, nunca tinha feito prova. Eu tinha Tá. feito, assim, um pouquinho antes da pandemia, eu tinha feito uma prova de 3 quilômetros, que era caminhada, na realidade, que eu tinha me inscrito. E aí eu fiz ali caminhando e correndo, caminhando e correndo. Entendi. Aí comecei a treinar, aí acabei me estourando, fiquei com uma canelite. Aí, quando eu comecei a treinar na Action, o que, que eu queria? Minha pretensão era correr 10 quilômetros até o final do ano, porque eu estava voltando da canelite, então eu tinha percebido que eu tinha passado um pouco ali do ponto, né? Aí eu digo, não, vou na manhã, né? E com o tempo eu vou aumentando, né? Vou aumentando a quilometragem, né? De boa. Porque Tá, eu estava então quando tu iniciou era ali por abril pra fazer uma 10K. A tua 10K ideia até era o final essa. do ano. Minha Entendi. intenção era até o final do ano fazer 10K. Aí a Paty disse, não, tranquilo, de boa, dá, super de boa. Aí tá. Aí conheci o agente do caos, o Flávio, né? Bom, o Flávio, pilheiro que, meu Deus do céu, né? Ele já tava aí na pilha de bonito, não sei o que, tarará, dele, não. Eu acho que a primeira vez que eu falei com ele, acho que a gente se encontrou no churrasco, ele disse, não, tu vai fazer 21 em bonito.
não vai sair daqui para fazer 10 lá em Bonito, tu vai fazer 21. Eu digo, pá, que 21, cara? Eu digo, tá louco? Eu digo, você, mais do que o dobro, né, gente? Claro. Nunca tinha pensado, sério mesmo, assim, eu nunca tinha passado pela minha mente fazer 20, chegar a fazer 21 quilômetros. É porque teve. E aí, no meio dessa coisa aí, teve a maratona da KTO de revezamento. E que Isso. daí foram 10,5. Daí, tipo, tu tá fazendo 10,5 em julho, como é que tu não vai fazer 21? E aí foi Então de a. abril ali até julho, tu já quando começou Cumpriu em a abril, meta. em julho tu já fez os 10, Tá, então. tá, foi meus primeiros 10. Meus primeiros E foi a 10 eu primeira prova. foi, eu acho, né, Paty? Acho que sim. Foi. Que daí a gente fez em revezamento. Eu, o Isso. Flávio, o Eliezer e a Elisa. Uhum. Daí, nossa, assim, e é tão legal, né? Uma baita uma conquista, assim, né? E agora a gente olha para trás e tipo assim, bah, eu me Exato. senti tão feliz e para fazer 10, né? E aí tu olha assim, tipo, bah, mas é só 10. Hoje a gente tá para correr só 10, né? Bem de boa, assim, Não, super a tranquilo. ideia desse papo, assim, de trazer um pouquinho as histórias, porque é exatamente isso, né, Cintia? A gente começa a repensar e, obviamente, eu escutando as histórias de vocês, eu vou me colocando na minha trajetória também, que, cara, Aham. é muito parecido disso, assim, pô, meus primeiros 10 daí, já, aquilo ali já passa a ser uma rotina, né? Hoje, o teu longão, É, hoje tu fez quanto? hoje eu fiz 16. Num treino básico aí Não, de bem semana. tranquilo, assim, né? Bem de boa. E é impressionante. E o legal, assim, é que tu vê, assim, que tu... Porque eu e o Flávio, a gente foi super parceiro, né? Nessa trajetória até os 21, assim, porque a nossa planilha é mais ou menos a mesma. Então, no final de semana, a gente fez um monte de treino junto. E eu lembro que o ano passado a gente foi na Maratona de Porto Alegre, e aí, quando chegou na Maratona de Porto Alegre, a gente encontrou numa das banquinhas que tinha ali na feira uma camiseta que era assim, 5 para 10, e a gente comprou, tá? A gente se prestou para comprar a camiseta do 5 para 10 para depois tirar uma foto dizendo que a gente tinha ido do 5 para o 10, sabe? Então tu fica pensando assim, nossa, nos pouquinhos assim que a gente vai, sabe, se sentindo forte, valorizando assim cada conquista da gente, né? Tá, daí quando terminou essa função dos 10K do revezamento, aquele papo do Flávio lá de já botar pressão para fazer os 21 e bonito já começou a fazer Ah, mais já tava efeito. ali, né? Sim, né? Porque os 10 já era metade do ano, era julho, acho que é frio a É, KTO sempre é Antes é julho. importante salientar aqui, é crianças julho. que assistem, não façam isso em casa, tá? Cada um tem a sua trajetória, tem seu É, tempo. A Cíntia vinha já de uma canelite justamente por sobrecarga, então obviamente ter o exatamente. acompanhamento da parte ali para Sim, controlar as cargas, ver o quanto sim. que ela ia progredir a cada final de semana e É, até mesmo para dizer se era viável ou não fazer os 21, é. Não, é que na foi realidade foi importante. todo um investimento nessa função, né? Porque aí eu comecei a fazer ginástica 3 vezes por semana, né? Daí eu procurei uma Nutri também, que daí eu diminui o meu peso. Então, daí eu comecei a levei para um outro lado, né? Já comecei a levar mais a sério, assim, e a encarar de uma outra forma, né? A corrida. Porque não Não, ficou esse só, ponto é ah, crucial, né, Paty? né? Pô, de tu ver que a Cíntia fez todo o extra corrida também, assim, né? O extra treino. É, e na verdade, e assim, eu conheço o professor que dava os treinos para ela, né? E o ponto é que, na verdade, ela desenvolveu aí a canelite porque ela era uma pessoa muito ansiosa, ela queria correr rápido. É, E daí verdade. o coach mandava ela correr devagarinho e tal, e ela, não, aqui, ó. É Tá? o legítimo regenerativo que a pessoa vai lá e não quer saber. Aí Entendeu? pior, é verdade. Só que aí, Até claro, a hoje eu gente tenho acaba dificuldade com isso. aprendendo pela lesão, né? Aí agora faz pianinho, regenerativo é regenerativo, rodagem é rodagem. Que É legal. verdade, isso é uma realidade. No final das contas, a gente acha que o corpo vai aguentar, né? Que tu acha, às vezes, que correr é só sair correndo a la louca e deu, né? Não é, né? O corpo, uma hora, grita, né? Não, É. não é bem assim, né? Ah, porque eu tava até olhando aqui a tua progressão, por exemplo, quando começou, tava rodando ali 15K na semana. 15, Aham, 16K na semana. Quando tu chegou em Bonito, tu tava rodando 30. sim.
que, por exemplo, para uma meia maratona é bem básico assim também, né? É um volume bem básico, tu chegou, mas ao mesmo tempo era o dobro do que tu fazia, então imagina a carga, e Sim. obviamente não só isso, mas a intensidade que já era maior, tudo que já É. era... E na realidade, o meu medo maior sempre para bonito, é claro que além, né, dos 21, né, que eu nunca tinha feito passado nem perto, era o calor, né? Que eu, Uhum. eu tenho uma dificuldade muito grande de correr no calor. E é o meu psicológico mesmo, eu saio estragada de casa já para correr no calor. Eu fujo de tudo que for jeito para correr no calor. Eu saio para correr no verão, assim, 5 horas da manhã para pegar um clima mais ameno. Então eu ainda tinha essa barreira. Eu pensava, se bater calorão lá, vai dar ruim, não vai dar certo. A sorte foi que tava um clima para Não, é bonito. raro fazer calor lá em Bonito, normalmente chove, é sempre com chuva, é sempre tranquilo. Chuva fresquinho. É, exato. Não, mas foi super tranquilo. E os meus treinos aí, então, eu tentei o máximo que eu pude treinar, assim, né, no calor, né, fazer algumas lombas, né, que a gente precisava também, porque tinha a tal da lomba lá de Bonito que, né, no final das contas, não é lá grandes coisas, mas faz uma diferença, né, para quem está começando assim, tu te assusta. Porque, na realidade, é aquele negócio, né, eu fiz uma vez ou duas, Paty 18. Uma, né? Tá no multi o teu aí, Paty. Eu Uma. fiz uma vez, né? Aí depois do 18 é aquele mundo desconhecido, né? E aí, meu Deus do céu. Depois dos 18, aqueles três, parece que tu tá correndo 18 quilômetros de novo. Não, e Aquele até negócio. assim, a meia de Bonito, ela não é a meia mais indicada, digamos assim, ou talvez a meia mais específica para fazer como primeira vez, até assim, porque já é uma prova que tem variação altimétrica, o É, próprio clima que é pesado, então é é. A hora difícil, da prova, né? A não é hora uma da prova prova fácil. também é diferente, né? É Não é tudo uma estranho. prova fácil. Na realidade, tipo assim, daí pra mim foi uma experiência assim, muito nova, porque tipo assim, primeira vez que eu saí para correr assim, de galera, sabe, que eu fui para algum lugar para fazer uma meia maratona. Então daí tu já pensa assim, daí tu tenta te programar, né, com a alimentação, tarará, não sei o quê, mas daí tu já encontra a galera, aí já tem um que não vai correr, que vai lá que leva uma cervejinha e não sei o que. Então, daí começa toda aquela função e tu ali, né? Tu quer aproveitar o pessoal, que tu vê pouco, né? Assim, pessoalmente, mas tu também tem que te conter e ficar na tua, porque tu ainda não correu, né? Então, assim, são vários fatores que no final das contas acabam influenciando o teu desempenho no dia, né? E o psicológico nossa, acho que é mais de 50% no final das contas numa corrida, Não, e numa entra prova. muito nesse aspecto que tu falou da tua aposentadoria, que era correr pelo mundo Aham, e tal, que é de, cara, envolve um contexto enorme de programação de sim, viagem, de avião. É sim, bonito, o aeroporto mais perto é Campo Grande, que tem que pegar um é, carro, ir até lá. Então, não é uma prova com uma logística também fácil, né? fácil. Que, por exemplo, se tu faz a primeira meia em Porto Alegre, que é a tua casa, Não barbada, tem assim, tu é competição. plano, tu conhece o lugar, tu Sim, conhece o clima, tu ia sim, dormir na tua cama, tu ia ter o controle dos horários, sem tudo dúvida. fica muito mais fácil de É, controlar, né? E numa é, primeira experiência que tu já tá ansioso, porque tu nunca viveu, não sabe como vai ser, sim, fica ainda mais difícil, né? é. E na realidade, ainda para assim, para colocar uma pimentinha nessa função da prova de bonito, acho que um mês e meio antes, mais ou menos, eu virei o meu pé. Chegou Ah, o esse Chegou a ponto mim. aí é importante. Eu virei o meu pé. Aí eu fui no ortopedista, ele pediu para eu fazer uma ressonância, fiz. Aí fui no físio e ele disse: a gente não tem muito o que fazer, né? Porque não tem tempo para tratar, de verdade, né? Então a gente dei ali uma amenizada na situação, né? E o médico me deu um remédio, ele disse: se tu estiver sentindo dor, toma pelo menos para fazer a prova. Eu digo: porque essa altura do campeonato não vou parar, né? Imagina só, né? Ah, Depois de eu digo: não, vai ser em pé mesmo, né? Paciência. Aí, mas no final das contas, eu fiz umas 3 ou 4 sessões de fisioterapia, com analgesia, tudo, e em Bonito não deu. Nem como é que senti. foi para ti esse processo de, por exemplo, inserir na tua rotina? Porque tu inseriu musculação, tu inseriu
a corrida que subiu, tu inseriu o que mais? Fisioterapia, tu Sim, inseriu também ainda há pouco para fazer, tu sim. foi inserindo vários fatores. Como é que foi isso para É. ti, assim, na rotina, né, de Na ajuste? realidade, o que que acontece? Eu tenho uma flexibilidade boa de horário em relação ao meu trabalho, né? Com a função da pandemia e agora e depois, eu tenho liberdade para trabalhar em casa, então os meus horários são tranquilos. Aí, então, tipo assim, a pessoa faz tudo isso e trabalha, né? Entendi. E aí, então, entre um horário e outro, eu fazia isso. O que eu mais, uma das coisas que eu mais gosto na corrida é tipo assim, que eu não, é uma atividade flexível, sabe? Eu não tenho tal, aquele horário tem que estar lá naquele lugar, tal horário para fazer. Não, eu me ajeito, sabe? Tipo, trabalhei, sei que tá, então agora eu vou parar aqui e vou ali correr. Quando eu voltar, eu continuo. E no final das contas, foi assim, foi tranquilo até. Claro que exige uma disciplina, né, de tu te organizar, né, para sempre ali, no semana de eu correr, mas no mais, assim, foi de boa, assim, ficou corrido com a função da fisioterapia, no final ali, antes de ir para Bonito, e aí a ansiedade sobe lá em cima, né? Porque daí tu fica pensando, né? Ah, meu Deus do céu, não vai dar, não vai rolar, tinha que ser agora, não sei o quê. Mas deu tudo certo. É que por mais que daqui a pouco, como tu tinha feito os 10, já tinha feito uns treinos bons, daqui a pouco, até chegar ali, até a tua margem de segurança de que a meia ia dar bom, que tu tava bem, daqui a pouco tu tá numa zona de mais de conforto no sentido, meu, vai dar, tô bem e tal. E aí quando Sim, tu vem a torção, putz, aí já era uma é, lacuna de incógnita, né? é. Não, aí fica muito pesado, porque eu estava treinando com dor, né? Sim, Começou a doer. Na realidade, doía assim mais nos longos, né? Mas tipo assim, daí eu pensava, tá, dói no longo, óbvio que vai doer na prova, né? sim, sim. Então não vai ter escapatória. E daí eu digo, mas azar, né? Vou tomar um remédio, né? Que o médico me deu, ele falou, não, tu toma um pouco mais cedo, umas 2, 3 horas antes da prova, e aí, então, tu vai garantir que o teu pé não vai doer durante a prova. E era isso. E quando tu voltar, tu trata, né? É que não adianta, esse processo todo fica muito mais fácil, né, Paty? A gente até brincou assim, no sentido, é mais fácil quando tem alguém que faz tudo o que tem que fazer, porque tu sabe, por É, exemplo, vai estar com uma dor, vai estar com a física acompanhando. A própria questão da nutrição, né, de saber que vai estar acompanhando com a estratégia de Uhum. carbogel, de Sim, sal, ou sim. até a questão do peso que vai baixando. E aí tu pode ficar bem tranquila para estruturar tudo também, né, Paty? a gente falou sobre isso quando começou a subir volume e a gente conversou, até eu lembro o Diego também na época, que querendo ou não, vai começar a vir as dores, então o melhor é tu fazer um recovery antes, assim, de vir e ficar muito pior, né? Então, assim, tá dando um estímulo novo, né? Imagina, tu corria antes 30 minutos, agora tu tá correndo mais de uma hora. E aí o corpo vai sentindo, né? Então, para não sofrer tanto, um recovery ajuda, assim. E aí, claro, mais próximo da prova, né? Era mais toda semana para poder dar uma soltada e fazer um longo bom. E aí acaba que isso ajuda, né? Só que a pessoa também tem que saber a importância, né? Disso. É que nem na nutricionista, claro, algumas coisas a gente já sabe da vida, né? Mas assim, o que comer antes, por exemplo, a prova de Bonito era uma prova, não é assim, ai, janta massa e acorda amanhã, come alguma coisinha e vai correr. Não, né? Aí não é às 4:30 da tarde, almoça que horas, come o quê, vou ficar pesado. É uma prova, que nem falou, é uma prova completamente diferente. Como é que foi É a verdade. prova, Cíntia, de encarar os 21? Tá, foi assim, ó, foi assustador, É né? mesmo, olha aí É, que palavra interessante essa que tu escolheu. é que na realidade, assim, ó, normalmente, eu já percebi isso, mas lá em Bonito, assim, quando tava, é uma energia bizarra, assim, né? Quando tá todo mundo ali esperando a largada, né? Tem todo aquele barulho, mas eu já começo a ouvir música, eu fico muito emocionada, eu sempre choro antes de começar uma prova, comigo, assim, né? Aí, porque eu fico pensando, bah, cara, que foda, agora eu vou fazer uma prova, daí eu pensei, tipo, bah, vou fazer meu primeiro 21, vai ser assim, ó. Eu digo, e azar, vai ser do jeito que for, e vai ter que ser, com dor, sem dor,
vamos lá, vai rolar, né? E aí a galera sai, daí tu vê uma galera assim enlouquecida, daí tu só fica pensando, meu Deus do céu, essa pessoa vai acabar a prova? Eu digo, azar, vou ali na minha, né? E daí, quando tu sai todo mundo juntinho, né? E aí toda a galera da Action, um tirando sarro da cara da outra, não sei o que, o Flávio falando com o Rafa, e a Carol, não sei o que, e aquele calor, daí a gente passa pelos bombeiros, os bombeiros molhando todo mundo, o Rafa foi lá, tomou banho, aí já passava pelo fotógrafo, a galera só tirava o fotógrafo tirar foto, fazer. E aí foi, só que aí começa a dispersar, né? O pessoal começa a ficar um mais longe do outro, assim, daí tu vai passando, encontrando o pessoal, vai lá, força, não sei o quê. E isso que é o legal de quando tu faz uma prova que a galera tá reunida, que tu passa, sabe, grita o nome da pessoa, a pessoa grita o teu nome, então tu vai lá dar um gás, né? Isso é muito legal. Mas daí foi, e foi aquele negócio que eu falei antes, até os 18, não vou dizer, tava super bem, mas foi. Só que depois dos 18 parecia que o negócio não ia acabar nunca mais. E foi. E daí, ainda para completar, né? Daí tem aquela descida, e aí depois tem uma subida, cara. Olha, aquela subida lá é muito sacanagem. Eu vou dizer, ó, a sorte que tava me esperando lá embaixo, né? Porque, ai, meu Deus do céu, eu queria morrer já. Aí, mas fui. Fui na força, fui na fé. Chega de noite já, né? Daí é muito estranho, né? Mas, é uma emoção muito grande. Daí, quando eu cheguei lá, tava o Léo, que tava narrando, né? O Léo tava de... E, me abraçou e falou, não sei o que, parabéns, minha maratonista. Eu digo, eu quase morri de novo, né? Daí chorei até, não poder mais. Meu Deus do céu. Foi uma emoção, assim, muito grande, porque... Não que eu pensasse, assim, que eu não fosse acabar, sabe? Eu acho que a gente se prepara para acabar a prova, né? Mas é que é uma conquista, né? Eu nunca tinha pensado em fazer uma meia maratona na minha vida. Nunca mesmo, assim, nunca tinha, não sei se eu pensava que eu não tinha capacidade para fazer 21, mas é que, tipo assim, sei lá, era uma coisa fora da minha realidade, né? É que a gente tá falando cara, em 2 horas correndo, né? Imagina como tu saía para correr 30 minutos, sei lá, né? Normalmente, 40 minutos, e aí tu sai para correr 30, 40 minutos, tempo normal aí da galera correr e tal, e chega, né, cansado e tal, tu pensa, 2 horas, eu tenho que fazer 4 vezes isso aqui. Cara, é insano assim pensar, né, a diferença. Então, e às vezes eu falo muito no grupo, a gente corre muitas vezes o risco de achar que é uma coisa normal ou qualquer fazer uma meia maratona, porque a gente vê no grupo, né, tanta gente fazendo, vê ali, chega final de semana, bababá, e aí daqui a pouco tu mesmo já fez, e aí quando tu tem que fazer um treino de 16, fiz um treino tu fez 16 quilômetros no final de semana, sabe? É bastante coisa. Não, né? E às vezes a pessoa diz, que legal, tu fez a maratona, né? Eu digo, não, eu não fiz maratona, eu só sou meio maratonista, graças a Deus, só meio maratonista. Eu digo, em comparação com a galera que faz maratona, eu digo, meia é só meia, né? Não, mas pelo amor de Deus, correr 21 quilômetros, 2 horas correndo, isso aqui. Eu digo, é verdade, não é assim tão pouco, né? E dores, ficou aí com dor depois? Como é que ficou a função, assim? A própria canelite, nunca mais. Não, nunca mais. Dor, assim, não fiquei com... Eu fiquei com dor, assim, que no outro dia a gente foi fazer, né, um belo de um passeio, né, que tinha umas subidas e descidas, umas escadas que veio, umas escadas... Uma trilha. Trilha, né? Básica. Aí, digamos que para a trilha eu não estava tão bem assim, né? As coxas estavam meio doloridas, né? Assim, um pouquinho cansadas. Mas, assim, nada fora do comum, assim, sabe? Nada muito demais, assim. Mas, muito bom. Ô, Muito Paty, legal. quando terminou essa meia, assim, ela já falou assim, agora chega, ou o que aconteceu daí? Não, ela só disse que agora queria curtir só, né? Correr pra curtir, mas não foi tipo, chega, não foi só. Não, nunca mais. Hoje em dia, por exemplo, hoje é que nem ela falou ali, eu gostei de ouvir que ela falou assim, não, nossa, tava muito longe, meia maratona. Hoje ela já cogita fazer uma maratona. Entendeu? Não assim, Esse, por agora, mas. Isso, a ideia de caminho é justamente toda a trajetória, assim, né? E aí tu vai acompanhando, né, Paty? Tu que tá no dia a dia, toda semana conversando e tal, e ver essa evolução A maratona vai vir em Tóquio. Porque o agente do caos também vai levar ela.
Tá, mas me diz uma coisa, aí acabou a função da meia ali e logo em seguida já veio a função para meia de Porto Alegre, que era 6 meses depois, ou tu nem não tinha pensado na meia de Porto Alegre. Não, é que na realidade a gente pilhou a galera lá em Bonito para vir para Porto Isso. Alegre, né? Aí então vinha gente para toda, né? Para todos os percursos ali. Aí, tipo assim, maratona eu não ia fazer, né? E eu também não ia fazer só 8, Paty? 7. 7, A né? rústica. Só 7. Aí o que me sobrava fazer? Repetir, né? E na realidade eu queria fazer em casa, né? Porque eu pensava assim, eu me preparei para correr no calor, Não, né? perfeito, E perfeito, aí fez muito então, bem. aqui era perfeito, né? Em E não foi função do frio, né? clima. Tinha Deu uma morria de medo. atrapalhadinha. Ah, eu acho que deu uma atrapalhadinha, assim, porque querendo ou não, tu estava treinando no frio e no dia tava quente. Sim, Não, sem foi dúvida. bom porque tava calor, mas eu acho que daqui a pouco tu até ia performar mais Não, sem dúvida. pelo que tu vinha entregando, né? Tu Sim, entregou um 18 ó, é verdade. sobrando, assim. E Na aí, realidade, o que e no acontece? dia no dia de manhã já dava para sair praticamente sem manguito, dependendo da pessoa, sabe? Se tu faz um aquecimento ali bom, já sairia só de. Imagina junho em Porto Alegre, quando é que tu vai Não, é imaginar, né? surreal. Sim, correr de camiseta. Não, o que acontece? A maior parte do trajeto dos 21, tu conseguia pegar sombra, né? Ali pelos prédios, ou tinha árvore, não sei o quê. Só que a última parte era só com sol, não tinha como fugir do sol. E aí era a parte mais, o horário mais quente que tinha. E É aí, o tipo assim, horário tu mais já tá quente, final de morrendo, prova. tu já tá morrendo no final de prova e o sol na tua cara ali, sabe? É, não, mas não tem, imagina, mesmo assim, comparando com, Ah, por exemplo, Bonito, tu tá Sim, bem mais não, sem tranquilo. dúvida, porque daí, em tese, eu fiz 18 Não, e é quilômetros. uma prova que, pelo fato de tu já conhecer a distância, já ter feito toda a base da outra, tu já vem por um ritmo diferente, com uma estrutura diferente, uma Total. cabeça diferente, já vem para performar daí no caso, né? Bonito, tu faz uma prova ali para sentir, pela experiência, e é legal de trazer esses dois vieses, assim, né? De uma prova que tu sabe que tu vai para curtir, que tu vai para aproveitar, que é uma viagem, que é a tua primeira, é a experiência. E uma segunda prova que tu vai ali para performar, tu já tem uma base, tu já vai com Sim, um ritmo, já vai contra a cabeça, tu sabes trabalhar uma estratégia, vou ir para correr para 5:40, vou correr para sim. vou comer tal coisa, eu sei como é que funciona, então é bem diferente, né? Sim, na realidade, tipo assim, além do clima e tudo, eu já estava bem melhor preparada, sem dúvida, né? Os meus longos já eram bem mais tranquilos do que, porque já não era mais, eu já não estava mais no desconhecido, né? Tudo eu tinha feito pelo menos uma vez, né? Aí, então, eu já sabia que depois do 18 tinha aqueles outros 3 ainda que eu já conseguia fazer, né? Claro. E aí claro, era bem mais tranquilo do que foi em Bonito. E aí tu já é diferente, né? Porque daí tu já coloca uma meta, né? Tipo, lá em Bonito eu queria acabar a prova. Aqui, é claro, eu queria acabar também, né? Mas só que eu queria fazer um tempo melhor do que eu fiz em Bonito. Eu queria Claro. fazer o meu sub 2 aqui. E aí, que não rolou no caso, né? Mas tudo bem. foi em 2. Foi, né? Quanto ficou? Mas saiu de um 2,9 para um 2, né? 2 horas. 2 horas cravado, não É, acredito. E quantos não, foi segundos? verdade. Ai, não sei. Aí eu Acho que já. uns 11. Se não me engano, foi Ah, uns não é 11. possível, daí é Não, pra... é real, é real. A gente não é possível, cara. Eu digo, não é que eu passei 2 horas. Eu digo, putz, se eu tivesse dado só mais umas pernadas, mas Isso, claro, tu sabe, não, se na largada eu tivesse. não, mas o Diferente. problema é que, e é a É que, largada mesmo, foi a largada, porque a Claro, largada tu vai tinha atrás, aí tu vai desviando de gente, dependendo, tu não um te posiciona muito povo, bem, claro, não te posiciona muito bem, tu sai não, lá atrás, tem que desviar. muita gente, assim, sei lá, levei uns 3, 4 quilômetros para o povo dispersar, assim, para tu Claro, conseguir é começar isso, e aí daí já deu, né? A pessoa já corre no limite, né? 3 ou 4 quilômetros é atrás da isso, galera ali claro. que tu fez esses 3 quilômetros a 6 e pouquinho, não já foi nem 6. Aí é, depois fica difícil de buscar, acho que recuperar. foi um 6,20, eu acho, É, os 2, 3 primeiros. Não, tem que posicionar bem daí.
E aí, claro, a gente não pode terminar essa história do caminho com essa questão de ter ficado por 11 segundos, então, mas saiu então as sub 2 horas depois. Não, Que veio saiu, mais uma aí meia. sim, me enfiei em mais uma meia. Não, e aí essa outra meia aí, Pessoa que não imaginava correr meia Eu maratona. queria correr todo mês. Aham, foi é, praticamente Porque isso. foi junho, foi a de Porto Alegre. sim, E a outra meia foi Também de Porto foi, Alegre, mas foi o revezamento. Ela fez em dupla. foi em julho. Foi em julho, né? Foi Ou julho? agosto. um Ah, mês foi julho, já em depois. agosto agora. Sim, foi em Foi julho. já, se não me engano, foi 9 de julho. Aí saiu a sub 2. Saiu. E no calor também, né? E no Porque. calor também. E era para ser um frio do cão, né? Porque ano passado, nessa prova, tava muito frio. É, E e como ela pegou um horário mais tarde, porque ela foi a segunda, A recorreu ao primeiro segunda corrida horário, já então pega ela quente foi. todo o tempo. ah, calor. Bah, olha, tava. Bom, eu E acabei de nessa top. aí vocês pegaram um pódio, inclusive. Aham, verdade. Sim! Pegamos forte. Cara, olha que Ah, o Poli, legal, pra tu né? Que ver, né? história A legal. evolução do ser humano, né? Que legal. Na verdade é isso, assim, a minha proposta de fazer essa, uma vez por semana, conversar com a galera do grupo, meu, é coisa maravilhosa ver essa evolução, ver a Aham. trajetória, ver as experiências, e porque a gente sabe que ao te ouvir falar sobre isso, claro, a gente revive as nossas experiências também e vê o quanto é importante a força de alguém que vai lá, prepara, Sim. fez tudo o que tinha que fazer a nível não só de treinamento de planilha, mas com alimentação, com descanso, Aham. porque antes do longão dormia cedo, se Sim. preparava, jantava, dormia com os gatos na cama, com filha. É, filha, azar, vamos lá, né? A pessoa daí já não sai na sexta, né? Não, pessoal, hoje eu não posso, amanhã eu tenho um longão, né? E assim a gente vai. Mas fecha, Parabéns. mas faz diferença no final das contas, né? A gente vê o Claro, resultado, total, né? total, 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 total. total. Não, é Cíntia, perfeito. parabéns, parabéns, parabéns. Obrigado aí Imagina. por compartilhar com a gente, pela tua disponibilidade. Parabéns, Paty, também, né? Pelo planejamento, pela tutoria, que faz Obrigada toda a pela diferença. força aí. Não Não, faz faz todo. toda a diferença. Vai fazer parte de uma equipe, assim, e tu vê assim, a galera te motivando, tu vê a conquista dos outros e o pessoal te apoiando, faz toda a diferença, é muito bom. Massa, massa demais. É, eu acho que essa função da equipe, assim, ela. É que nem o Vini falou, acho que tu acaba vendo as pessoas fazendo, daí tu, mas será que se o fulano fez, acho que eu também consigo. E aí começa, né? E aí agora tu começa sempre a ver provas pro ano, e aí acaba tendo uma motivação, né? E apesar do grupo ser online, parece muitas pessoas. Às vezes tu conversa mais com as pessoas que moram Sim, mais longe do que as pessoas que estão aqui. é verdade, é verdade. E tu Top. que te acostume com isso, né, Paty? É, eu que me acostumo. Que bom. Galerinha, semana que vem a gente pretende já continuar então toda semana botando aí no YouTube, compartilha, assina aí o canal, blá 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 blá, aquelas histórias todas. E nos vemos na semana que vem. É isso? Valeu, brigadão. Eu que É agradeço. isso, Valeu, pessoal. valeu.